O Agenda Econômica está de volta, conversando sobre a sustentabilidade da dívida pública brasileira com o economista Felipe Rezende, professor do Robert and William Smith College de Nova York e pesquisador associado do Instituto Minds do Rio de Janeiro. Felipe, a gente falava no bloco anterior da ligação, né, entre o congelamento dos gastos públicos e uma retomada do desenvolvimento econômico. Você acredita que não existe, né? Que com esse congelamento, você é da linha que acredita que a gente pode entrar numa recessão mais forte. O governo diz que sem o congelamento, a gente pode chegar a uma bancarrota, como chegou a Grécia. Explica aí, são dois pensamentos opostos, né? Como é que, diante dos mesmos números, a gente tem dois pontos de vista tão diferentes? Sim, claro. Existe a preocupação com a trajetória de crescimento da dívida pública brasileira. Entretanto, hoje, a economia brasileira não passa por um risco de solvência. O que é o risco de solvência? É o risco de calote, é o não pagamento da dívida pública. Por que não há um risco de solvência da dívida pública? Porque o Brasil detém o monopólio de emissão da moeda, que é o real. Só existe uma fonte de emissão de moeda do real, que é o governo brasileiro, né? O Banco Central, junto com o Tesouro, eles detêm o monopólio de emissão. Então, toda a dívida que tem no mercado, quando ela é apresentada para pagamento, o governo, como monopolista, detendo esse monopólio de emissão, ele consegue pagar esses compromissos. Então, ele faz dessa forma, através do Banco Central, acreditando contas de reservas bancárias. Não há esse risco. Entretanto, com o crescimento forte da dívida pública que aconteceu nos últimos anos, e como as estatísticas mostram que isso não foi em função de gastos do governo de forma descontrolada, foi uma política de aquisição de ativos do Banco Central e de transferência de títulos do Tesouro para os bancos públicos, não há um risco de inflação com esse crescimento de dívida, porque ela não foi associada a gastos, necessariamente. E quando foi, foram basicamente para financiar ativos produtivos. O Brasil hoje não está numa posição como a Grécia. Você tem países que passaram por um forte endividamento, forte crescimento do endividamento público, como a Grécia, por exemplo, os países da zona do euro. Só que a diferença fundamental é que esses países não são emissores de moeda. Esses países são chamados usuários de moeda. Esses sim podem quebrar, porque se o endividamento cresce, os investidores podem demandar uma taxa de juros elevada para poder se proteger contra eventuais custos com calotes. E aí sim você tem um cenário muito grave, que você, nesse caso, você impõe uma austeridade fiscal, geralmente os pacotes de ajuda financeira a esses países com dificuldade de financiamento da dívida, eles estão acompanhados com condicionalidades, que são as políticas de ajuste. Quando a gente pega o montante da dívida e abre essa conta, a gente vê que, na verdade, o que cresceu mais foi o pagamento de juros da dívida. E esses juros são definidos pelo Banco Central. Por que o Banco Central não baixa a taxa de juros, então? O Banco Central está numa posição muito delicada e uma posição muito difícil de tentar justificar esses juros elevados. Uma porque o mecanismo pelo qual a política do Banco Central deve atuar é através da demanda agregada. Ou seja, você aumenta os juros para justamente ter uma diminuição dos gastos privados e, com isso, tentar controlar uma inflação que seria de demanda. Entretanto, a economia brasileira não passa por uma inflação de demanda. Você tem já, desde o ano passado, desde 2015, uma forte contração da demanda. Nesse caso, você tem os gastos do governo. Você teve uma contração fiscal muito forte em 2015. O governo não expandiu seus gastos. Quando você olha para os dados do governo central, houve uma forte contração dos gastos. Houve uma queda muito forte do consumo das famílias e do investimento privado. Ou seja, todos os componentes nos quais a política de juros deve atuar funcionaram, eles caíram e a inflação praticamente não saiu do lugar. Ou seja, não é uma inflação de demanda, foi uma inflação causada basicamente por um choque de oferta que agora está se dissipando na economia. É um processo longo no qual esses preços irão cair, a previsão é que fique bem próximo da meta já no ano que vem. Então, o que você está dizendo é que essa política de manutenção de juros altos é uma política equivocada, não só do governo atual, do governo Temer, mas também do governo Dilma no segundo governo, que foi quem já começou a adotar essa política mais austera de gastos, a contenção de gastos e essa elevação dos juros básicos. Claro, nos dois casos. Inclusive, já existe um consenso no exterior sobre política monetária, no qual, quando o Banco Central diminui os juros, você diminui os custos financeiros e, com isso, contribui para uma queda nos preços. Ou seja, a queda da taxa de juros, e isso é bem o contrário do argumento convencional, causa
uma queda da inflação. E isso já tem um consenso sobre isso. E o aumento dos juros aumenta os seus custos. Aumentando os custos, você repassa esses custos para o consumidor, enfim, para diferentes mercados. Ou seja, os juros é um componente muito importante na formação de preços das empresas, e não somente das empresas. Mas se a gente pegar a dívida líquida do governo, como é que o governo pode minimizar essa dívida? Hoje não tem como aumentar a arrecadação diretamente, porque você não tem aumento de venda, você não tem aumento de produção. Como é que o governo pode, então, resolver o seu lado da sua dívida sem o teto dos gastos e sem aumentar impostos? É possível isso? Uma coisa tem que ficar bem clara. Há uma tentativa de se fazer uma analogia simplória entre o orçamento doméstico e o governo federal. O governo federal não opera nas mesmas bases com o orçamento doméstico. Ou seja, o orçamento federal e o Estado, como o detentor do monopólio de emissão de moeda, ele tem que fazer orçamento de forma que você promova o pleno emprego e a estabilidade de preços. Então, isso tem que ficar muito claro. No outro sentido, tem que ficar claro também que todo o gasto do governo, e não há exceção, todo o gasto do governo é feito pela emissão de dívida propriamente dita. Particularmente, esses gastos são feitos através de contas que os bancos têm no Banco Central, chamadas contas de reservas bancárias, e o Banco Central ele acredita essas contas quando os gastos eles aumentam. Então, tal qual famílias, enfim, têm contas em bancos, conta corrente em bancos tradicionais, bancos também têm uma conta no Banco Central. E o governo gasta acreditando nessas contas. Quando há um crédito nessas contas, aumenta-se as reservas bancárias. Então, a contrapartida disso, em função da política de juros do Banco Central, num período posterior, existe um mecanismo um pouco mais complexo que leva à emissão de dívida. Só que a dívida do governo, a contrapartida dessa dívida, é que no balanço do setor privado, para as famílias, enfim, e outros agentes, ela é um ativo. Ou seja, você detém aquela dívida como um ativo. E para uma economia que passou por um forte endividamento privado, esse é um aspecto positivo. Você promove a recuperação dos balanços do setor privado. Só explicando um pouquinho melhor. Você é governo, eu sou um empresário, né? Digamos, por exemplo, do setor financeiro. Você emite título, eu compro o título. Você tem uma dívida, porque você vai me dever o valor desse título, e eu tenho... Então, assim, você está dizendo que para o mercado é bom? É um aspecto positivo, porque essa dívida que eu acabei de emitir entra no seu balanço como um ativo. É como um bem que você tem. Digamos que você compra uma casa emitindo dívida. As pessoas poupam hoje em títulos do Tesouro. Então, necessariamente, você tem um ativo. E um ativo muito líquido e seguro. Ou seja, isso é fundamentalmente importante em períodos de crise financeira como a atual. Se essa crise foi causada por um forte endividamento do setor privado, que sai de praticamente 35% do PIB em 2005 para quase 80% do PIB em 2015, ou seja, uma forte elevação da dívida do setor privado, ou seja, você vai passar por um período que, inevitavelmente, para recuperar esses balanços, o ativo tem que seguir. Como isso acontece? Com a elevação da dívida do governo, dos balanços dos entes não governamentais. Tá, temos um fato. Tanto o governo Dilma, no seu segundo período, quanto o governo Temer optaram por uma política de restrição dos gastos e investimentos públicos. A que você acha que isso pode levar? Quem ganha e quem perde com essa decisão? Hoje, simulações mostram que, no caso brasileiro, com esse teto dos gastos, há uma tendência de que os gastos, como proporção de tudo que a economia produz no ano, eles irão cair. Atualmente estão em cerca de 20% do PIB, os gastos do governo, os gastos primários. E a previsão, as simulações que foram feitas, é que ele caia para cerca de 15%, 14% ao longo de 10 anos. Em 2026, você teria um cenário que o tamanho do governo em relação a tudo que a economia produz seria de 14%. Nesse caso, o que você compromete? Você compromete investimentos públicos, que são fundamentais, e eu trabalho em outro projeto que mostra que para as economias emergentes, cerca de 70% de todo investimento em infraestrutura é feito através do orçamento público e bancos públicos, ou seja, apenas uma pequena parcela do investimento em infraestrutura é feito através do setor privado, e o Brasil tem demanda muito grande por ativos de infraestrutura.
Para a gente, numa linguagem bem simples, para a gente dizer o seguinte, o governo tem gasto, tem investimento, porque a gente chama tudo de gasto, né? E gasto parece que é aquele jantar que você faz, aquela festa que você dá, isso é gasto, porque é um negócio que não tem retorno. Agora, investimentos para uma família, por exemplo, é comprar uma casa, comprar um carro. O que é gasto para o governo, mesmo nessa linguagem bem simples, bem popular, o que é gasto e o que é investimento? E quanto da dívida é gasto e quanto dela é investimento? Dá para a gente ter esse parâmetro? Vamos deixar algumas coisas claras, então. Quais são os componentes dos gastos, principais componentes? Grande parte dos gastos do governo são da Previdência Social. E você tem uma parte importante, são os gastos com salários, outras despesas obrigatórias e despesas discricionárias. Então, nessa composição que se tem, o que você está tentando diminuir são os gastos improdutivos, ou seja, os abusos que existem no orçamento, gastos que não levam ao aumento da capacidade produtiva. Existe hoje na PEC, com os relatores da PEC, uma preocupação, sim, com o crescimento de gastos improdutivos. Entretanto, a PEC acaba colocando no mesmo pacote gastos que são fundamentais para o desenvolvimento econômico brasileiro. Investimentos, tal qual investimento em infraestrutura. E isso deveria ter sido colocado fora da PEC, ou seja, você tem um gasto que é extremamente importante, que irá promover o aumento de produtividade, só que ao longo dos próximos 10 anos, esses investimentos estarão fora da agenda. Isso é muito perigoso. Bom, a gente tem aí vários outros programas, mas tem um especificamente que eu já quero deixar pré-agendado com você, que é a questão da dívida do setor privado, que ninguém fala. Parece que a dívida do empresário só diz respeito a ele e à empresa dele. Mas pelo que você está mostrando aí, isso influencia a economia do país como um todo, não é isso? Claro, e eu venho batendo nessa tecla já há um bom tempo, ou seja, há necessidade de entender que a crise brasileira foi causada por um forte endividamento do setor privado. Eu digo o seguinte, o governo com a PEC está tentando trocar o pneu do carro quando o motor fundiu. Você precisa de uma alternativa. Bom, agradeço a sua presença aqui na Agenda Econômica e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Fale com a gente, envie sugestões e comentários pelo telefone 0800 61 22 11. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet. Estão todos lá, senado.leg.br/TV. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima Agenda Econômica.